Nosso primeiro assunto é, claro, o depoimento de Sérgio Moro, o depoimento prestado à Polícia Federal em Curitiba pelo ex-ministro Sérgio Moro no último sábado, foi divulgado no final da tarde de hoje. Em 8 horas de depoimento, Moro falou sobre a pressão que diz ter sofrido do presidente Jair Bolsonaro para trocar o comando da Superintendência do Rio de Janeiro. Auxiliares de Jair Bolsonaro, com razão, comemoram a quase ausência de letalidade nas falas de Moro. Questionado se Bolsonaro cometeu algum crime na história, o interrogatório do ex-ministro diz: não afirmou que o presidente cometeu crime. E mais, aspas, quem falou em crime foi a Procuradoria-Geral da República na requisição de abertura de inquérito. Questionado sobre os motivos obscuros que teriam levado Bolsonaro a interferir na Polícia Federal e na Superintendência do Rio, Moro paralisou outra vez. Abro aspas. Os motivos pelos quais o presidente queria trocar o diretor da Polícia Federal devem ser perguntados ao presidente. Outro trecho maior de destaque é o seguinte, que no começo de março de 2020 estava em Washington em missão oficial com o Dr. Valeixo, que recebeu mensagem pelo aplicativo WhatsApp do presidente da República solicitando novamente a substituição do superintendente do Rio de Janeiro, agora Carlos Henrique, que a mensagem tinha mais ou menos o seguinte teor: Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Tá tudo aí na tela para você que nos assiste, em destaque essas falas aí de Sérgio Moro no depoimento. E também destaco aqui um outro trecho, que o presidente nunca solicitou ao declarante a produção de um relatório de inteligência estratégico da PF sobre um conteúdo específico, causando estranheza que isso tenha sido invocado como motivo da demissão do diretor-geral da PF. E que, perguntado se o presidente da República em algum momento lhe solicitou relatórios de inteligência que subsidiavam investigações policiais, o declarante respondeu que o presidente nunca lhe pediu, até porque o declarante ou o diretor Valeixo jamais violariam sigilo de investigação policial. Vamos saber então da opinião do Augusto e do Zé Maria, já com a gente, Augusto Nunes, José Maria Trindade. Augusto, começo com você, boa noite, suas impressões aí sobre esse depoimento de Sérgio Moro, sem grandes surpresas, né, Augusto? Boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Zé Maria. Bom, eu esperava alguma revelação mais contundente, né? Mais dura, que causasse, não que eu quisesse que causasse problemas ao presidente, mas eu esperava que declarações poderiam causar problemas políticos sérios ao presidente. Menos mal aí, porque se o Sérgio Moro não está se reservando para dizer mais coisas daqui a algum tempo, nós pelo menos não teremos a precipitação de uma crise política que se juntaria à crise sanitária, à crise social, à crise econômica. Já estão de bom tamanho aí, 3 crises. Viria a crise política aí acentuada. Acho que isso não se desenha, pelo menos por enquanto. O que me deixa intrigado é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro nunca escondeu a antipatia pelo superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, né? Queria que até o Zé Maria me explicasse isso aí, claro, e o nosso Vitor. Ele sempre quis trocar. E agora o superintendente foi afastado para cima, né? Ele passou a ser o número 2 do novo diretor da Polícia Federal. É isso ou eu estou entendendo mal? Se for isso, eu realmente não entendo porque o presidente Jair Bolsonaro queria tanto se livrar do Carlos Henrique, né? Isso. Foi promovido, né? Não entendi. Foi promovido. E não foi promovido para um cargo ali, aqueles que não existem, não. Foi promovido para um cargo que é importante, o número 2 aí da Polícia, né? Federal. E aí, Zé Maria? Queria que o Zé me explicasse. Vamos saber dele, então. Zé Maria, boa noite. O que achou desse depoimento? Pois é, muito boa noite a todos. É isso aí, compadre Augusto. Olha, Vitor, a situação é a seguinte. Primeiro, o depoimento do ministro Sérgio Moro. Havia uma expectativa de que, com a sua experiência, né, de juiz, a sua experiência jurídica,
o ex-ministro tivesse entendido de que, ao falar daquela maneira do presidente da República, era esperado dele provas e fatos mais contundentes. Mas ele insiste em dizer o seguinte: quem deve apontar crimes que teriam sido praticados pelo presidente é a justiça. Mas ele dá uns dados ali que a gente até já conhecia. Ele mostrou e houve ali um print do celular dele, cópia. É por isso até que demorou-se tanto no depoimento, não foi só falando direto, mas também houve interrupção para cópias de conteúdo do celular e cópias também de conteúdo de outras comunicações do ministro Sérgio Moro, do então ministro Sérgio Moro, com o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, ele indicou reuniões, indicou áudios, indicou trechos de conversas e, durante o depoimento, ele mostrou ali que o presidente tinha um grande interesse pela Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E ele chegou a dizer que, num determinado momento, o presidente falava. Por isso que o presidente Jair Bolsonaro pedia quase por favor. Falava, você tem 27 superintendências, né? Que são as superintendências regionais. Eu quero uma, a do Rio de Janeiro, né? E o ministro dizia que não via motivo para troca se não houvesse uma razão. Esse era o argumento do ministro. Veja bem, o presidente Jair Bolsonaro, ele faz política no Rio de Janeiro. É o domicílio eleitoral dele. E tem no Rio de Janeiro um inimigo no governo. O Wilson Witzel é adversário do presidente Jair Bolsonaro e comandante da Polícia Civil. A família do presidente Jair Bolsonaro se queixa exatamente disso, do trabalho da Polícia Civil, que poderia investigar melhor e evitar aquele desgaste da publicação ali numa noite, dizendo que os assassinos da Marielle teriam primeiro acionado lá e entrado com a autorização de um certo senhor Jair, o que depois se confirmou não era verdade, né? Então, somando tudo isso, o presidente entendia que, como presidente da República, merece uma segurança, não só a segurança física, de ter ali ao lado dele aqueles seguranças, mas uma segurança maior, uma segurança jurídica, uma segurança de investigação. Sérgio Moro disse que repassava ao presidente da República trechos da inteligência, mas aquela inteligência geral da Polícia Federal, de avaliação de momentos, e não exatamente sobre trechos de inquéritos. Mas durante o depoimento, o ex-ministro Sérgio Moro mostra o seguinte, que repassou ao presidente de uma forma natural, mas nunca inquéritos, e que havia ali interesse de saber sobre inquéritos da Polícia Federal, mas isso é protegido e que não foi passado ao presidente Jair Bolsonaro. Então, não houve novidades, mas houve ali comprovação de atos que podem ser depois melhor investigados e até avaliados pela Justiça, né? Agora, o certo é o seguinte, eu tenho uma certa experiência aqui em política, Augusto, cobrindo ali o Palácio do Planalto, já passei dias e dias debaixo daquela mangueira que fica ali no Palácio da Alvorada, desde Sarney e agora também. Eu nunca vi a vida pessoal de um presidente da República tão devassada e nunca vi comunicados internos, né, entre um ministro e o presidente da República sendo jogados assim para fora de uma forma tão aberta. É uma novidade para mim também. Eu também não. Agora, eu queria que eu estava dando uma olhada aqui nas declarações e agora alguma coisa ficou mais clara para mim. O ex-ministro Sérgio Moro, ele diz, eu não afirmei que o presidente cometeu crime. Quem vai decidir se houve crime são os investigadores, né? Com isso, ele está se protegendo aí, porque caso decidam que não houve crime, ele não pode ser acusado de ter feito alguma acusação caluniosa. A outra coisa, outra observação aqui feita por um leitor, um ouvinte, desculpem, é que o Carlos Henrique se afasta das investigações e vai para um cargo mais administrativo. É isso mesmo, Zé? É, isso mesmo. Ele sai. Você quer dizer o Henrique, né? O Carlos Henrique, lá, o diretor da Superintendência do Rio de Janeiro. É o que nós chamamos aqui, Carlos Henrique Oliveira, é o que nós chamamos aqui de caiu para cima, né, Augusto?
Então, é um general sem tropa, né? Quando eles faziam aquelas mudanças no almanaque do Exército, e que o sujeito, um comandante de um exército ia comandar, de várias divisões, né? Ia comandar um gabinete, uma sala. Pois é, né? E o que chama atenção também, né, Zé Maria, agora é o que vem disso, né? Porque muita gente está confundindo com um processo de impeachment e não é, né? É uma investigação diferente, né, Zé? Queria que você falasse um pouco disso. Olha, dois pontos aí. Essa investigação, ela é uma investigação séria e é o que há de mais grave contra o presidente Jair Bolsonaro neste momento aqui no cenário político. Na Câmara dos Deputados existem 31 requerimentos de pedido de impeachment. Não apareceu ainda o que eu chamo de o requerimento. Esse artigo definido significa um requerimento de pedido de impeachment que levaria em consideração um apoio na sociedade, entre as entidades civis e apoio também entre lideranças, né? O que há é este inquérito que os líderes e o presidente da Câmara e o presidente do Senado observam com muita atenção, com lupa. Trata-se de um pedido da Procuradoria-Geral da República, então um inquérito bem iniciado ali, segundo as normas. Mas a este inquérito pode ser somado o conteúdo de outro inquérito que não é inquérito, aquele que o ministro Alexandre de Moraes foi nomeado relator sem sorteio, né? E que, iniciado no Supremo Tribunal Federal, não tem validade legal porque o Ministério Público não está aceitando. Isso foi enviado aí às superintendências regionais e o Ministério Público não se interessou, arquivou. Mas existem depoimentos tomados, existem conteúdos que podem ser inseridos neste inquérito. Por outro lado, o ministro Celso de Mello, que sai em novembro, está dando uma pressa muito grande aí nesse processo. Então, se houver a denúncia do Ministério Público contra o presidente, e tudo indica ali que se houver crime, sim, trata-se de um crime durante o mandato e com o uso do mandato. Aí seria diferente, a Câmara autorizaria o processo contra o presidente Bolsonaro. Neste caso, se houver autorização da Câmara e se o Ministério Público decidir entrar com o processo, o Supremo, iniciando, aceitando o inquérito, afasta por 180 dias o presidente automaticamente. Então, para um caminho diferente, não traçado ainda, mas possível. Daí a importância que eu dou a este inquérito que está no Supremo Tribunal Federal. Não acredito em possibilidade de impeachment, essas coisas, essas lutas políticas. Agora, esse inquérito é um inquérito que deve ser levado com muita atenção. Agora, foi divulgada a íntegra do depoimento, hoje? Sim, divulgada sim. a íntegra do depoimento em Curitiba? É a íntegra. São 10 páginas do documento, Augusto, e até isso levantou uma dúvida, porque ele ficou 8 horas, justamente, ele ficou 8 horas depondo, e o documento tem 10 páginas só. 8 horas você conversa muito mais que 10 páginas, né, Zé? Lá em Medina, quando você ficava conversando 8 horas, a cidade era devassada de ponta a ponta. Casamento, já era casamento, 8 horas de conversa, já rola casamento, noivado e casamento. Olha, é o seguinte, Vitor, não foram 8 horas de conversa. Pelo que me disseram, é o seguinte, esse depoimento aí, ele vazou. A defesa do ministro Sérgio Moro queria a publicação, pediu a abertura do sigilo, que ainda não foi decretado pelo Supremo. O argumento é de que, para evitar contradições, para evitar possibilidades de ficarem imaginando o que ele falou, e pediu a abertura do depoimento, né? Durante esse tempo, os peritos ficaram muito tempo ali manipulando o celular do ministro Sérgio Moro, analisando redes, conversas, se chamou o técnico para avaliar ali a veracidade da troca de informações, de textos com o presidente Jair Bolsonaro. Então, o tempo maior foi exatamente da área técnica da Polícia Federal analisando aparelhos. Pois é, e a repercussão por aí? Já tem manifestações? A turma de sempre, né, que costuma se manifestar, Rodrigo Maia, associações, entidades, enfim, já tem a repercussão por aí depois das falas do Sérgio Moro serem divulgadas?
Já, e interessante que não há, assim, não foi considerado assim novidade, até porque pontos deste depoimento já estavam divulgados, já estavam abertos, né, e já se sabe. Então, não há pontos novos. A novidade agora é que é um depoimento oficial, né, e a Procuradoria-Geral da República pediu novas investigações, né, isso é um confronto. O ministro falou de que tratou deste assunto em reunião no Palácio do Planalto com ministros, os chamados ministros da Casa, ministro-chefe da Casa Civil, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e o secretário-geral da Presidência. O presidente Jair Bolsonaro não faz reuniões sozinho, é um método, e eu acho muito certo dele, de fazer reuniões sempre com várias pessoas dentro do gabinete. Isso desde o início do governo, ele já adotou essa prática. E aí é ouvir os outros ministros e checar, né? Checar lá a entrada no Palácio do Planalto, inclusive vídeo, porque foi uma reunião gravada, é uma praxe também gravar reuniões do presidente da República. Grava-se não para publicação, mas apenas para ficar ali como documento, e é uma estratégia nova do governo. Inclusive, as agendas dos ministros e do presidente da República são agendas oficiais. E a recomendação é de que todos os que entrarem para conversar com o ministro são obrigados à identificação, horário e assinatura e assunto tratado durante a reunião. Houve ali pelo ministro-chefe da Controladoria Geral da União uma determinação técnica, né? E é por isso que a presidência coloca tudo na agenda e os ministros também. Agora, Vitor, sobre a troca na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, isso gerou uma nova crise e um novo bate-boca por aqui.